tudo aquilo que você queria saber sobre medicamentos, mas tinha vergonha de perguntar. E a gente já aqui viu várias perguntas que deixaram lá nos stories pra gente. E o objetivo aqui é de fato de utilidade pública. As pessoas estão em casa, é muita dúvida a respeito de medicamento e raramente, né, a gente tem essa chance de poder conversar de uma forma aberta. Nas consultas nem sempre você tem tanto tempo. Nas farmácias também, se o farmacêutico estiver ocupado com outro cliente, você passa, compra, leva para casa e acha que estava tudo certo, tudo bem encaminhado. E aí começa o Dr. Google fazer essa função. Eu acho que esse é o grande perigo, né? Nós temos hoje muito acesso à informação, mas existe uma diferença absurda entre informação e conhecimento. Conhecimento deriva da integração das informações. Então, de fato, se eu abrir livros da área de engenharia elétrica, eu posso ser extremamente informado, mas se eu não tenho as minhas bases, eu passo a não conhecer. Não é lendo um livro de engenharia elétrica ou consultando no Google que eu consigo construir uma ponte. Eu preciso de uma formação para isso. Mas é interessante que na área da saúde não é bem assim, né? Cada um vai lá dar uma pesquisada e aí arrisca. E às vezes arrisca com a própria vida. O que é muito preocupante. Todos nós aqui temos casos de pessoas que já tiveram algum problema relacionado a medicamento. Alguns passam por histórias até engraçadas, outras passam-se em casa e aguarda-se um tempo e tudo se resolve, mas tem casos que envolvem internações. E nessa hora, no nosso país, o que a gente não quer é ser internado por outro motivo. Não podemos fazer com que os hospitais estejam lotados por outra razão a não ser pelo problema de emergência maior, que seria o coronavírus. Então aqui uma função de utilidade pública para a gente evitar alguns percalços da vida que podem ser gerados por medicamentos, ou seja, problemas gerados pelo consumo desenfreado. Lembro até eu, como menino, se estiver aqui alguém da minha família assistindo, vai lembrar desse caso, porque eu mesmo, quando moleque, fui alvo de um problema relacionado a medicamento. Eu, dentro do carro, meus pais arrumando as bagagens para a gente viajar, e aí eu tranco a porta do carro, eu e minha irmã, abrimos uma bolsa, que era da moça que trabalhava conosco. Minha irmã, muito esperta, pegou um batom, ficou passando. Eu abri a bolsa, achei um pacote de biscoito e continuei comendo. Mas me deu sede. Eu queria alguma coisa para beber. E a gente dentro do carro, com o carro trancado, meus pais buscando mala, descendo. Eu achei um frasco dentro da bolsa dela, que era um frasco de um colírio, na época chamado Lerim, que era cloridrato de nafazolina. E aí quando eu contei para minha mãe em seguida contou para o meu pai, e ele falou assim, meu Deus, não pode, nafazolina não dá. E aí ele deve estar lembrando aqui que foi me levado às pressas para fazer uma lavagem gástrica por conta da ingestão da nafazolina, que é um agente vasoconstritor, estimula receptores alfa-adrenérgicos, e eu poderia ter uma crise de fato hipertensiva, alguma complicação de âmbito cardiovascular por conta do consumo da nafazolina, que até hoje eu lembro do gostinho salgado que ela tinha. Hoje é engraçado, mas imagina o susto, né? Um menino ali de 5 anos fazendo uma ingestão em altas doses do colírio nafazolina. Enfim. Tá travando, gente? Tá travando muito? Está travando? Eu vou tentar um outro local, ok? Aguarda só um pouquinho. Só um minutinho. Ainda continua travando? Continua travando? Deixa eu ver aqui o acesso. O pessoal está reclamando um pouco de travar. Ainda continua travando? Deixa eu ver aqui. Que para mim ainda continua. Olá. Estão me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo? Hein? Me ouvem? Tudo bem? Preciso sair daqui e trocar a internet ou não? Só me dá esse feedback, gente. Melhorou. Ótimo. Que bom.
Parou de travar. Ótimo, ótimo. Maravilha. Beleza, beleza. Perfeito, perfeito. Então agora a gente vai começar algumas respostas aqui. Perguntas que fizeram um pouco mais cedo. Algumas a respeito de antigripais, né? Nesse atual momento do coronavírus, qual seria o antigripal mais indicado? Aqueles que não contêm de fato ibuprofeno. Não continua sendo uma regra, né, do ibuprofeno ser um analgésico que piora ou que torna mais fácil, né, o coronavírus a entrar nas células, mas a gente deve preferir aqueles analgésicos que contêm paracetamol, os antigripais que contêm paracetamol na sua formulação. Agora lembre que os antigripais não tratam, gente, matando vírus nenhum, né? Eles apenas atenuam os efeitos colaterais ou as manifestações da gripe ou do resfriado. Então ali se tem um analgésico para diminuir a dor, cefaleias, diminuir febre. Ali se tem um antihistamínico para tentar diminuir a coriza, né? E às vezes alguns associam vasoconstritores na mesma formulação para diminuir o edema local e você não ficar com o nariz entupido, né? Então lembrando, se você opera a máquina, se você é um motorista, se você precisa de vigília e atenção, a maioria dos antigripais contém substâncias que bloqueiam receptores de histamina, chamados H1. Então, em várias formulações, você vai ver substâncias como prometazina, como dexclorfeniramina, e essas podem, de fato, diminuir a sua vigília, ok? Sobre os corticoides inalatórios, em relação à queda de imunidade, que a Dani aqui perguntou, fluticasona, budesonida, mometazona, essa ação imunossupressora ela é bem mais branda do que os parenterais ou de uso oral, né, como prednisona, metilprednisolona, os clássicos. Então, deve ser reavaliado agora se há realmente a necessidade do uso até do inalatório. Os efeitos deles são bem mais brandos do que os orais. Mas é fato de que o trajeto do agente inalatório também promove uma certa imunossupressão das células que estão nessa região onde o Covid pode ser o caminho para ele, né? Então, na medida do possível, se for tolerável o momento da retirada nessa situação, por uma rinite já tratada, uma sinusite, evite o uso, inclusive, dos agentes inalatórios. Ok? Alguns falam assim, e para mim não dá sono. De fato, para algumas pessoas esse efeito é dose dependente. Alguns toleram mais, outros menos. Então, geralmente, a gente pede para que haja maior atenção para os primeiros dias de uso, que é onde o indivíduo fica mais susceptível ao bloqueio do receptor de histamina. A histamina tem ação neuroexcitatória. Ela estimula uma região do cérebro chamada formação reticular e mantém a gente em vigília o tempo todo. Diante do bloqueio, isso dá um sono. Ou seja, as pessoas falam muito do Dramin, né? Nossa, Dramin dá sono. Mas diversos antigripais contêm substâncias ativas que são parentes, irmãos do Dramin. Então, esse sono, de fato, pode acontecer. Tá bom? Alô, alô, tem gente aqui botando alô, ok. Ok, eu tenho rinite, tomo loratadina, uso budesonida e quando muito atacada, predizem. Como fica? Aí é o seguinte, é tentar entender quem é esse alérgeno seu. Qual o ambiente que você vive, se mora próximo de estradas, de ruas de terra, se é o problema da roupa de cama em casa, excesso de carpete, né, cortinas. Então, tentar descobrir quem é o alérgeno, que é o que é a ponta da lança. Às vezes a gente tenta sempre usar, o medicamento não resolve minha alergia, mas quem foi que desencadeou o quadro alérgico foi algum fator estimulador, que incentiva a produção de anticorpos, que a gente chama de IgE, e esses IgEs funcionam como soldadinhos. Então o IgE chega lá para a célula e fala, olha, libera histamina. Então toda manifestação de urticária, de coriza excessiva, de edema local, de perda, né, às vezes do olfato, de não conseguir comer direito. Fala, mas o que está acontecendo? Como estamos agora? Vai me dando feedback aí. Vê se agora trava. Travou?
Voltou. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ok agora. Vamos lá, normalizou. Amém, amém, voltou. Tô aqui. Vamos lá, vamos esperando aqui. Tudo ok? Travando, travando, puxa vida. Vai trocar de gato? É uma alternativa. Não, não tô parado não. Tô falando. Ok? Tô falando aqui. Tudo ok? Ressuscitei. Isso, amém, amém. Maravilha. Outra pergunta foi se os anticonvulsivantes demoram muito para ter a sua resposta terapêutica comparada aos antidepressivos. Não, os anticonvulsivantes podem ter uma resposta já a partir das primeiras doses, tá? Porque eles atuam em mecanismos distintos dos antidepressivos. Eles atuam mais em canais mediados por sódio, mediados por cloro. Então não temos esse tempo de latência como os antidepressivos. Então aqui uma fofoca para todo mundo, de parentes que fazem uso de antidepressivos, a resposta terapêutica dos antidepressivos leva-se mais ou menos 2 semanas para começar esse efeito de fato antidepressivo. O problema é que os efeitos colaterais começam já desde a primeira dose. Então é o paciente que tem boca seca, ele tem insônia, esse paciente tem perda da libido, tem enjoos. Então muitos, olha aí o problema, ele já é depressivo, começa a tomar um medicamento que o piora. Então o problema é que muitos pacientes acabam abandonando o tratamento. Um dos grandes obstáculos do tratamento com antidepressivos os efeitos colaterais que vêm junto e começam antes mesmo da resposta terapêutica. Então, de fato, a adesão é baixa. Então, fazendo essa comparação, anticonvulsivantes têm as respostas terapêuticas já bem precoce e antidepressivos não. Ok? O citalopram regula o ciclo menstrual em pessoas que têm síndrome do ovário policístico? Olha, não necessariamente, né? Porque algumas pessoas em estado de depressão, existe uma glândula chamada, uma parte do cérebro chamada hipotálamo, que regula uma glândula chamada adenohipófise. E ela então controla o nosso ritmo de produção de hormônios como FSH, LH, e aí de fato então alterações comportamentais, a própria depressão pode mexer com o ciclo da menstruação da mulher. Mexendo nesse ciclo, eu posso ter complicações com produção de estrogênio e progesterona e aí culminar com síndrome do ovário policístico. Mas não quer dizer que o citalopram diretamente tem um efeito no ovário, né? Então, aí o teu clínico deve estar com foco em alguma perturbação que você tem de comportamento por conta da depressão, tenta corrigir isso para uma melhor resposta da síndrome do ovário. Agora, é bom lembrar que grande parte da síndrome do ovário policístico ela é gerada também por resistência à insulina, falta de exercício, ganho de peso. Então, uma dieta hoje bem controlada, né, que pode ser orientada aí pelo teu nutricionista, tua nutricionista, pode de fato corrigir síndrome do ovário policístico sem medicamentos, né? Então, a gente não pode olhar para a síndrome do ovário policístico como uma causa, mas muitas vezes ela é uma consequência de doenças metabólicas pregressas. Beleza? Alguma orientação para o feudene sublingual? Olha, o povo que adora feudene, ele se chama cetorolaco, ele é parente do diclofenaco, ele é amiguinho do Voltaren. Então, embora seja para uso sublingual, ele pode causar alguns efeitos colaterais importantes, como aumento da secreção ácida, redução da produção de muco no estômago. Então ele é gastroagressor. Mas ele não é sublingual? E daí? Isso não tem problema. Mesmo por via sublingual, ele é capaz também de causar gastrites. Então, uma cautela aí para o pessoal que anda com ele na bolsa e qualquer dorzinha, né, faz uso. Então, se é no caso de TPM, você já aguarda que haja ali, durante aqueles primeiros dias, um pico de produção de prostaglandinas e, por quanto dor, faz sentido o seu uso bem orientado, né? E aí, conversando com o seu médico, com o seu clínico, você vai tomar decisão para um uso que tem começo, meio e fim. Mas não utilizar por livre acesso, né?
Eu dei essa pausa aqui porque no Brasil qual é o problema? A gente tem acesso a medicamentos na forma de caixas, de comprimidos que muitas vezes você resolve o seu problema 2, 3 dias e ele sobra em casa. Então quantos brasileiros aqui têm uma farmácia em casa? Né? Abriu o armário, tem para tudo. E aí você passa a resolver isso com todos os seus amigos, né? Ah, tá com dor, toma aqui, toma aqui, toma aqui. E aí esse é o problema principal. Quem dera se a gente tivesse um tratamento mais personalizado, específico, com tempo para começo, meio e fim. Então aqui o alerta é para o uso abusivo, tá? Do cetorolaco, que faz parte do grupo dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Minota, quem tá falando aqui? Vani, fala, querida. Escreveu, tô olhando aqui. Eu olho para a câmera e esqueço. O uso excessivo de Torcilax causa cirrose. Olha, Torcilax contém paracetamol, diclofenaco, cafeína e carisoprodol. Cirrose não. Cirrose pode ser pelo álcool, né? Então muitos botam desculpa no medicamento. Mas eu tenho cirrose porque eu tomei Torcilax demais, mas esquece da cachaça que toma semanalmente. Então, de lesões hepáticas, esse nível é bem baixo. Agora, não estou dizendo aqui para fazer uso do Torcilax em qualquer circunstância, porque ele também tem os seus efeitos colaterais. Da mesma forma que o Feldene que eu contei, o Torcilax também. Xarope antitussígeno ou expectorante? Olha, para o coronavírus o ideal é só se for expectorante. Antitussígeno não, porque a tosse é uma proteção física do aparato respiratório, do trato respiratório. Se você faz uso de antitussígeno, muitas secreções podem ficar acumuladas na região mais inferior do trato respiratório e facilitar inclusive a colonização de bactérias. Ou seja, você não vai ter apenas a infecção viral, mas pode evoluir para uma pneumonia bacteriana. Então não faça uso de antitussígenos, principalmente na situação aí do Covid. Beleza? Medicamentos para dores da herpes zoster. Bom, aí é um caso mais específico, eu não posso aqui fazer indicações, né? Existem vários deles que inibem a atividade neuronal para o indivíduo ter menos dor. Algumas drogas são usadas para isso, como, por exemplo, a gabapentina pode ser usada pós, né, crise de herpes zoster. Né? As respostas com os opioides não são tão suficientes, então pode ser usada a gabapentina para isso. Oiê, fala Vani, de pacote, o que tem quanto à regulação do humor? Ela pode ser usada sim no transtorno bipolar, juntamente com o lítio, que é o ácido valproico, ok? O ácido valproico. Aí aqui eu tenho uma dúvida sobre medicamentos off-label. O que é o termo off-label? Geralmente o medicamento foi inventado para uma função, a sua pesquisa inicial, e depois ele passa a ter aplicações para outros tipos de doença que no início da sua descoberta não havia essa alternativa. Então vamos pensar aqui um exemplo para a galera das estéticas aí que adoram minoxidil para aumentar pelos, né? Então coloca na sobrancelha. Homens usam loção para passar no cabelo. O minoxidil, nesse exemplo, para aumentar pelo, ele não foi inventado para isso. Ele era um antipertensivo, usado para baixar a pressão. E como efeito colateral, os pelos começaram a aparecer. Então, o minoxidil é um excelente exemplo de off-label e que deu certo. É uma substância ativa que era praticamente menosprezada na área cardiovascular e hoje ressuscitada na área cosmética. Então, isso é uma estratégia da indústria em tentar sempre reposicionar um fármaco. Aqui um bom exemplo agora da cloroquina. Se de fato esses estudos mostrarem a eficácia dela, se mostrarem, né? Não estou sendo aqui contra ou a favor, a gente precisa analisar. Se de fato funcionar, vai haver também uma ressuscitação da produção dela, uso em todo o mundo, né? E de fato, uma droga que nem patente mais tem, vai passar a ser bastante comercializada. Ok? Minha filha usa Tapazol para hipertiroidismo, toma junto com leite pela manhã. Sim, querida, qual é a dúvida? O Tapazol é usado para diminuir a produção do hormônio, né, lá na glândula tireoide, para ela baixar um pouco a produção do hormônio chamado T4, que é a tiroxina. Né? Minoxidil dá vontade de jogar um saco de ebola em que usa para aumentar pelo. Nossa, Vani, calma, não fica brava não. É uma estratégia aí, algumas pessoas, né, de fato, desenvolvem uma alopécia tão precoce, outras tiveram algum acidente na sobrancelha e querem voltar a crescer. Então são estratégias aí que de fato são utilizadas hoje na rotina. Tramadol com ciclobenzaprina, tem usado para quê? Olha, a ciclobenzaprina, deixa eu contar aqui uma fofoca para vocês.
Ela é uma droga que não faz parte do grupo dos controlados. No entanto, se você analisar a estrutura molecular da ciclobenzaprina, vou fazer até uma comparação aqui, ó. Vou fazer aqui. Eu trouxe até os legos do meu filho aqui para poder ajudar na comparação. Então é o seguinte. Eu tenho... Vou fazer aqui. Aqui. Esse negócio cola demais. Os brinquedinhos aqui para mostrar a semelhança, né? Então é o seguinte. A gente vende a parada... Aqui, ó. A amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, certo? Tem essa estrutura e tal. Aí essa aqui é controlada, tem que ser receituário C, tem que ir lá no médico, conseguir então a receita e tal. Aí no mercado tem essa aqui chamada ciclobenzaprina, que tem a estrutura muito parecida com a amitriptilina. Muito. E ela então se liga em receptores onde a própria amitriptilina se liga. Ela consegue ligar no mesmo local. A amitriptilina liga, vem aqui a ciclobenzaprina e liga também. O que eu quero chamar a atenção, embora ela tenha esse nome assim de relaxante muscular, ela tem alguns efeitos colaterais muito parecidos com a amitriptilina. Então, na medicina a gente chama essa droga de um fármaco que tem efeito tricíclico-like. Ela se comporta como se fosse os tricíclicos. Então, um alerta para essa história de fazer casamentos da ciclobenzaprina com outros analgésicos que também já causam sedação. Essa associação vai fazer o indivíduo, de fato, dormir por mais tempo. Mas não é uma mesma qualidade do sono. Qualidade não é sinônimo de quantidade. O indivíduo pode dormir mais, porém, durante o momento em que dormimos, nós passamos por fases do sono, chamadas fases 1, 2, 3, 4. Nessa fase 4, a gente tem uma fase reparadora do sono, chamado de sono REM. Sono REM, que é de R de rapid, eye de olho, né? Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. É nessa hora que a gente tem reparo de muitas atividades metabólicas, nós consolidamos a memória, nós aprendemos durante a fase REM. E a associação de ciclobenzaprina com tramadol pode diminuir a qualidade do sono, porque diminui o sono REM. Então, cuidado, porque a longo prazo nós podemos ter problemas aí em relação a esse consumo desenfreado, ok? O próprio tramadol também causa dependência. Então, cuidado com essa associação, beleza? Não tá travando mais não, né, gente? Tá dando para ouvir legal aí. Beleza. Beleza. Farmaco na prática, o nome já diz, é isso aí. Sua opinião sobre os óleos essenciais de quê? O óleo essencial, bom, no consumo do dia a dia, os óleos essenciais são riquíssimos em ácidos graxos insaturados, né? Tem ação antioxidante e podem ser muito úteis, não apenas para tempero dos alimentos, mas também com ação antioxidante. Então, nos cercar de vários antioxidantes é extremamente saudável, que podem ser encontrados nas frutas, através dos flavonoides, dos taninos. Uma dica aqui para o povo que é leigo, né? Olhou para uma fruta, ela tem um tom arroxeado, vermelho, muito intenso, né? Essas cores já são bons indicadores de alto teor de flavonoides, que tem ação de fato antioxidante. Então, uma vantagem hoje de nós no Brasil termos acesso a um suco de uva, daquele de vidro, da garrafa de vidro. Isso não é comum nos outros países, mas ali de fato existe uma grande quantidade de polifenóis, de taninos, por isso que dá aquela certa astringência, né, na boca. Não estou falando dos sucos daquele de caixa que você compra de várias marcas aí. Aí o teor de flavonoide é muito, muito baixo. Me refiro aos de garrafa, que custam aí em média 13, 15 reais. Então o teor ali de polifenóis é muito bom. Ok? Então pode ser obtido através das frutas, dos óleos essenciais. E o ideal é que a gente tenha uma forma mais eclética, né? Não fique viciado somente em uma fonte de antioxidante, porque parece que é a mistura deles que nos dá uma certa proteção. Ok? Que bom, live muito construtiva, essa é a ideia, né? Um sábado aí, entre aspas, perdido, mas a gente tem que aprender com as circunstâncias, né? Se é o momento de ficar em casa agora, o que fazer 19 horas? Vamos falar da farmacologia na prática.
Existe indicação de usar a amitriptilina com sertralina? Olha, indicação existiria, mas eu tenho aqui uma restrição para as duas. Todas as duas atuam, a amitriptilina e sertralina, atuam como antidepressivos. Eles aumentam a oferta de serotonina. A associação das duas gera uma possível interação medicamentosa, que nós chamamos de síndrome serotoninérgica. O que é isso? O excesso de serotonina pode aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, gera sudorese excessiva, e se essa pessoa manifestar esses quadros que eu acabei de citar, ele pode ser levado a um hospital, e a primeira coisa que vamos fazer lá é eletrocardiograma, medir a pressão arterial, ver que está hipertenso, muitas vezes trata-se a hipertensão, investiga um possível infarto, um possível AVC, e às vezes não tem mais nada, porque o paciente vai evoluir bem, e aí eu onerei o sistema, por conta de uma interação medicamentosa, gerei outras perguntas e, na verdade, era uma associação desnecessária entre a amitriptilina e sertralina. Então, convém aqui reavaliar se é necessário fazer associação desses dois antidepressivos, ok? E é de fato que se a dose de amitriptilina for alta, isso pode desencadear complicações cardiovasculares, tá? Então, esse quadro de eu citar aqui, de chegar ao hospital e fazer um simples exame e trazer melhora, pode ser nas primeiras doses. Mas se isso for mantido, pode de fato aumentar a chance de um risco cardiovascular, se tiver também uma doença coassociada. O indivíduo já é hipertenso, já tem obstrução de coronária, e aí a gente fala então de comorbidades. Beleza? Pode me explicar sobre o fentanil causar abdômen rígido e o paciente UTI não conseguir ficar bem em ventilação mecânica? Sim, querido, o fentanil faz parte do grupo dos opioides. E os opioides já é descrito na literatura há muito tempo que ele causa essa rigidez de tronco. E de fato pode atrapalhar os processos de ventilação mecânica. Isso não é exclusivo do fentanil, ele acontece com mais frequência, de fato, com o fentanil, mas se refere ao estímulo de receptores chamados Mi, Kappa e Delta, que é do grupo dos opioides, beleza? Pode ser revertido isso facilmente através da naloxona, que é o Narcan. Metformina para emagrecer, Paulo? Desculpa, você já perguntou isso várias vezes aqui. Metformina, de fato, emagrece? Olha, tem um medicamento que é top, ele emagrece, ele melhora a autoestima, ele aumenta a oferta de vitamina D, ele aumenta a testosterona, ele aumenta a força muscular. Querem anotar o nome aí, ó? Chama exercíciozol, caminhadol, nadadol. Infelizmente agora, nesse momento, a gente está podendo tomar tanto, né, desse. Eu estou agoniado, né, estando em casa. Mas não há nada melhor do que a prática constante de exercícios físicos, regular, né? Então não podemos esperar que a metformina seja um substituto à altura para promover a redução de peso. A metformina, ela não tem muito tempo no Brasil, aliás no mundo, né? Você se nasceu na década de 80, 70, você que assistiu a final da Copa de 94, quando o Brasil foi tetra, é tetra. Então, naquela época, quando o Galvão Bueno falou é tetra, não tinha um brasileiro que conhecia metformina. Porque a metformina chegou no Brasil só em 96. Então, apesar de hoje ser amplamente utilizada, a metformina ela tem o seu uso aí nos últimos 25 anos, mais ou menos, no Brasil. E a função dela é atrapalhar a produção de glicose. Nós produzimos glicose a partir do fígado, usamos uma matéria-prima chamada ácido lático, né, uma dessas matérias-primas para a produção de glicose, e a metformina interrompe isso. Então, que legal, então dá para impedir a produção de glicose. Dá, só que aí eu acumulo uma coisa antes. Você lembra do nome que eu falei? Ácido lático. Ácido lático. E esse ácido lático em excesso pode, por exemplo, atrapalhar seu rendimento durante o exercício físico. Então, olha o que é a rotina hoje, né? Você vai fazer um check-up, chegou lá aos seus 35, 40 anos, vai fazer aquele check-up, aí aparece uma glicemia um pouquinho mais alta, uma glicose lá em torno de 112, 120, e aí o médico olha para você e fala, olha, você não é nem um diabético, mas também não está normal, vou te chamar de pré-diabético. E desse jeito aqui eu vou mudar aqui sua vida. Vou já prescrever uma metformina para você não desenvolver diabetes. Aí o que acontece?
na mesma indicação, alguns falam assim, faça exercício, hein? E aí você tomando metformina junto com o exercício, lembrando que ela inibe a produção de glicose e acumula ácido lático, o rendimento por exercício físico não é o mesmo, ele é pior. E aí você se tornando muito cansado, passa a fazer menos exercício. E aí larga o exercício e volta a tomar metformina, né? Porque o médico mandou tomar metformina. Então eu posso te garantir, através de vários trabalhos, o próprio New England Journal of Medicine, desde 99, mostra que mudança de estilo de vida, com atividade diária, exercícios físicos, né, a prática rotineira de exercícios aeróbicos por no mínimo 40 minutos, é suficiente. Ele pode responder muito melhor do que a própria metformina. Então não encarem a metformina como seu amuleto. Tá? A metformina não foi produzida em laboratório. Ela, na verdade, é oriunda de uma planta chamada Galega officinalis, que é uma planta abundante na Europa, né? Galega officinalis. E dali foi retirada uma substância ativa, que deu o nome metformina, porque se observava que quem consumia aquela planta, a glicose dava uma baixadinha, né? E você já reparou que na farmácia, embora existam vários concorrentes, né? Você está falando, por exemplo, omeprazol, alguém te oferece pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, lanzoprazol. Alguém te fala captopril, tem enalapril, lisinopril, ramipril, propranolol, atenolol, metoprolol, carvedilol, esmolol. Aí você fala metformina, cadê o concorrente? Não tem. A metformina não tem um concorrente no seu próprio grupo, porque todas as outras foram retiradas do mercado pelo alto risco de acidose lática. E ela, por ser a mais tolerada, ficou. Isso não quer dizer que ela não seja utilizada. Gente, eu estou vendo aqui muitas pessoas novas aqui acompanhando. Por que você não convida aqueles colegas que não nos conhecem? Né? Eu até estava fazendo uma campanha para a gente tentar chegar nos 10 mil seguidores. Para quê? Para eu poder fazer aquele negócio do arrasta para cima e compartilhar arquivo com vocês. Aí tá me dando muito trabalho essa história de terminar a live e mandar por e-mail. Mando, e eu tenho mandado por e-mail, mas o arrasta para cima ia facilitar muito, muito aqui a minha vida, tá? Sim, vou deixar essa live salva. Sim, lembrando também que nós estamos lançando, né, até agora na segunda-feira, as inscrições para o curso online de interações medicamentosas, que é um curso voltado para o profissional de saúde. Você que quer se atualizar na área de farmacologia, tá agora com o momento aberto. A gente criou até um preço especial para incentivar esse momento do Fique em Casa. Então são 10 módulos, os 5 primeiros discutindo os mecanismos de ação das interações medicamentosas, falando já de situações clínicas, depois 50 casos clínicos discutidos, mais webconferência. E essa webconferência é ao vivo, eu com a galera, todo mundo junto ali tirando as dúvidas, e depois fecha, grava e você pode assistir quando quiser, no intervalo aí de 2 anos, beleza? Então quem quiser fazer inscrição, ainda está aberta até segunda-feira, procura a gente depois no privado aí, no direct, beleza? Tamo lá, tem um monte de gente aqui já a fazer campanha sobre você, que legal, gente, é um maior prazer, né, contando aqui um pouco da minha história, né, como professor de farmacologia. Sempre me incomodou isso de perceber na graduação, às vezes, uma aula de farmacologia distante do cenário nacional, distante do cenário brasileiro, uma farmacologia só por fazer. E na verdade, quem é a vítima de todo o processo passa a ser o paciente, que fica à mercê da decisão terapêutica de alguém que fala, poxa, eu fiz farmaco, mas foi lá no 5º período. Então existe uma disciplina, viu, gente? Para quem aqui está assistindo, não é da área da saúde, existe uma disciplina chamada farmacologia, que é onde se aprende como que prescreve, como é que a substância funciona, os seus efeitos colaterais, se tem interação ou não, né? Então, nessas disciplinas, eu tenho militado aí, sou professor há mais de, meu Deus, não vou falar não, 15, 18, 18 anos, já tá por aí. Beleza? Vamos lá. Alguns também me perguntaram aqui sobre o problema dos relaxantes musculares, que é o caso do carisoprodol. Carisoprodol, essa é uma substância que ela não é vendida isolada nas farmácias, mas ela está embutida em clássicas formulações de relaxantes, como Torcilax, como o Bezerol, né? Enfim. E nessas associações, você pode ver lá na caixa, você pode procurar na internet e você vai ver, diclofenaco, cafeína, paracetamol, e aparece embaixo carisoprodol. Ah, carisoprodol, quem é você, meu filho? Carisoprodol, gente, na década de 60, foi comercializada nos Estados Unidos como um anestésico, fazia parte dos anestésicos nos Estados Unidos.
E o Brasil até hoje faz uso do carisoprodol de uma maneira absurda, muito alta, mas como ele está escondido na formulação do relaxante, ele passa a ser assim menosprezado. E aí eu chamo a atenção aqui porque no seriado do Netflix que foi lançado dia 5 de fevereiro, né, com o nome de The Pharmacist, que a tradução foi horrorosa, colocaram prescrição fatal. Em vez de botar o farmacêutico, qual o problema? Ia dar pouco ibope? Então o farmacêutico ali faz uma denúncia de um comportamento nos Estados Unidos que é referente ao consumo exagerado de 3 substâncias. Da oxicodona, que é um opioide, associado ao alprazolam, que é um benzodiazepínico, e eles misturam também com carisoprodol. E ali, no documentário, acho que é no segundo episódio, ou terceiro, são 4 episódios, é citado pela primeira vez uma frase chamada Santíssima Trindade. E o que seria a Santíssima Trindade? Seria os 3 depressores muito usados nos Estados Unidos. Oxicodona, alprazolam e carisoprodol, que tem sido usado para redução da atividade do sistema nervoso central, efeito hipnótico. Então aqui cabe uma chamada de atenção, porque às vezes o paciente está comprando na farmácia dizendo que é para efeito de relaxante muscular, mas na verdade ele quer o efeito colateral do carisoprodol. É o off-label, né? Off-label. Beleza? Quem não puder estar assistindo aqui ao vivo, você vai compartilhar essa live com um amigo. Também fica aqui como tarefa para vocês me ajudarem a gente divulgar aqui a farmacologia de uma forma muito aberta. Na verdade, é um assunto que ele agrada gregos e troianos. Todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre medicamento, porque quando você põe esse comprimido, essa solução na boca, que efeitos acontecem no organismo, né? Quem é que te conta essa história? Onde é que você tem buscado essa informação? Então, esse desejo de conversar sobre farmacologia de uma forma mais aberta é para instruí-los não a utilizar, mas, na verdade, entender quais são os riscos possíveis do uso desenfreado, fazer você ter mais respeito por essas substâncias, ainda que elas sejam vendidas de forma livre nas farmácias. Me perguntaram, por exemplo, sobre a vitamina C, também outra aqui. Por que a vitamina C é vendida 1 grama nas farmácias? Eu te respondo, não sei. Porque a necessidade diária de vitamina C, 1 grama, equivale a 2.200% da sua necessidade diária. Quem adora chegar na farmácia hoje para proteger contra o coronavírus e tomar vitamina C, um cuidado. Ela aumenta a chance de cálculos renais, principalmente em homens. Então, se você já tem histórico de cálculo renal e adora a vitamina C, cuidado. Ela acidifica a urina e facilita a formação de cristais de urato e de oxalato de cálcio. Beleza? Beleza? Ok, já vi vender de 2 gramas. Pois é, os antioxidantes, eles obedecem um efeito protetor para o organismo em uma dose que não precisa ser alta. Muito pelo contrário, em muitos ensaios experimentais que nós temos desenvolvido, nós percebemos que quando nós fazemos associação de muitos antioxidantes ou aumentamos a dose, a resposta não é mais tão favorável. Acontece às vezes um efeito que nós chamamos aqui da farmacologia, como pesquisador, a gente vê um efeito chamado em U. O que é o efeito em U? Eu não via resposta, era muito ruim, não protegia nada. Aí começou agora a trazer resposta. Olha, eu estou vendo aqui que reduziu um marcador inflamatório, ótimo. Aí você aumenta a dose do antioxidante, aí a resposta agora passa a ser igual como se eu não tomasse. Porque isso já é bem descrito na literatura. O excesso de antioxidantes nas nossas dietas e nos consumos dos polivitamínicos, que a colega aqui também citou, eles podem também desenvolver o efeito pró-oxidante, tá bom? Pró-oxidante. Vani ela perguntou sobre o ácido valproico, ela falou sobre polivitamínico, ela botou agora ebola. Para quem inventou isso? Ebola? O ebola é um vírus e a origem dele também é pelo consumo de morcegos, viu? Qualquer semelhança é mera coincidência. A história também do Covid é pelo consumo de morcegos e a literatura também tem mostrado isso. Me levar no bolso, minha cabeça é muito grande. Não dou, não. Estão falando da vitamina D. Ah, da vitamina D. Essa eu não podia ter esquecido. Vamos lá. O povo adora fazer umas associações assim meio estrambólicas nos momentos de crise e todo mundo vai em cima.
Então essa de fato mandaram para mim anteontem e me levou a uma reflexão. Perceberam que o povo da Lombardia tinha níveis baixos de vitamina D e por isso que lá tudo pipocou. Lembra uma coisa, a Itália agora está na fase de inverno. É normal que as pessoas estejam mais em casa. Portanto, é natural que os níveis de vitamina D estejam mais baixos. Mas também se eu fizer um seguinte estudo na Itália agora, vamos analisar o número de idosos na Itália que morreram e eram carecas. E nós vamos ver também que a quantidade de careca era enorme. Então a solução seria o quê? Botar peruca no povo? Claro que não. Então cuidado, porque alguns tentam fazer forçadas correlações que vão acabar dando algum resultado interessante, mas a interpretação é equivocada. É fato que a vitamina D é imunomoduladora, mas não quer dizer que se eu tomar vitamina D aqui, no Brasil, num país tropical, em época de verão, eu vou estar protegido contra o Covid. Entendido? Então, de fato, o que a gente sugere, faça a sua dosagem. Mede lá 25 hidroxicólicalciferol, dá uma olhada qual é o valor. Está acima de 30? Opa, estou protegido. Mas para com essa neura de falar, agora a corrida não é mais para cloroquina, agora eu vou atrás da vitamina D para buscar essa proteção. Cuidado, porque algumas associações a gente poderia fazer para esses pacientes que estão sofrendo na Itália e trazer conclusões muito equivocadas. Por exemplo, também se eu quisesse fazer número de menstruações e chance de morte para o Covid. Ora, se a maioria dos mortos são idosos, as mulheres não menstruam mais. E agora então eu vou estabelecer que correlação. Então cuidado com essas investigações. Tá bom? Vamos para o sol que mata o vírus, Elvis? Bom, o que mata o vírus não é o vírus, essa é uma ideia interessante. Se você observar epidemiologicamente a quantidade de casos de coronavírus no norte do país é bem menor do que no sul. Faz sentido. Mas também lembrar que o São Paulo é populoso demais. Mas o Rio Grande do Sul tem uma população parecida com o do norte, embora embaixo tem também o componente dos idosos. Mas o fato não é o vírus que está na pessoa, mas de fato se alguém, por exemplo, escarrou, tossiu, e esse vírus foi descendo e chegou agora no solo, a incidência do sol, a 38, 39 graus, não há viabilidade desse vírus quando comparado a uma região da Itália de temperatura de 8, 12 graus. Então a taxa de evaporação da água é menor. Então faz sentido, gente, pensar no vírus fora do corpo, não quando ele já entrou na pessoa. Tá bom? Quem é o do curso de interações que está aqui? A pergunta, quem já fez inscrição e está aqui? Deve ter um monte aí da mãozinha. Agora, tem gente que está interessado e dá para fazer inscrição para o curso de interações medicamentosas até na segunda-feira. Ela se encerra na segunda. Já temos profissionais de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Sergipe, Maranhão. E a turma ontem a gente se conheceu, numa live com eles. Foi mais in-house o encontro e é um grande prazer poder falar da farmacologia dessa maneira. Aí, a Paula, legal. Mais alguma pergunta, gente? Aqui o coleguinha perguntou. Realmente é um dos anticoncepcionais com menos hormônio? O Clyda. Sim, os contraceptivos, à medida que os anos foram se passando, as dosagens cada vez mais foram reduzidas, numa ordem de microgramas. Então hoje a gente tem a maioria deles em doses abaixo de 35 microgramas de etinilestradiol, mas isso não quer dizer que eles são isentos de riscos. Aí uma coisa que toda mulher tem que repensar. Qualquer anticoncepcional, a mulher tem mais ou menos 2 a 3 vezes mais chance de tromboembolismo. Os eventos tromboembólicos são ocorrem com mais frequência nas mulheres que fazem uso de contraceptivos. Então aqui vai um alerta, principalmente para as mulheres que passaram dos 35 anos, fumam, e já tem histórico na família de quadros de tromboembolismo. Tá? Você não está protegido porque faz uso de algum especial. Etinilestradiol vem associado com seus capanguinhas, levonorgestrel, ciproterona, drospirenona, gestodeno, ok? E essas associações, o risco de tromboembolismo é muito semelhante entre eles, beleza? Bom, não tem nada de beleza nisso, tem que avaliar aí ao longo do tempo se vale a pena esse risco. Sente o caloba, estamos com uso imenso. Então, o caloba, a ideia de ser um imunomodulador, aumentar a resposta imunológica, mas tudo isso é especulação. Porque como a pessoa está tentando de qualquer forma aumentar a imunidade, o caloba, há relatos na literatura de que de fato ele aumenta a resposta. Agora, para quem já tem a resposta
imunocompetente, não quer dizer que eu estou dando um plus, né? Não existe esse plus aí com o uso do caloba, tá bom? Uma alimentação, exposição ao sol, ela pode ser boa o suficiente para até substituir a atividade do caloba. Lembra de compartilhar essa live com um amigo que não pôde assistir desde o início, tá? Professor, fala aqui sobre os medicamentos à base de canabidiol, da planta cannabis sativa. Sim, popularmente, sim. Aqui, você tocou no assunto, hein, Nicole? Me deixou aqui... Então é o seguinte, deixa eu organizar as ideias aqui. É o seguinte, no hospital nós temos morfina, fentanil, tramadol, e que são opioides. Os opioides são oriundos do ópio, e o ópio é oriundo da papoula, que é uma planta. Mas a papoula ninguém pode plantar no Brasil, ninguém pode comercializar ópio, tampouco vender heroína, de maneira indiscriminada. Então, embora tenhamos os opioides nos hospitais, existe um controle para o seu uso. Da mesma forma, a história da maconha. A maconha, eu sou completamente contra a ideia da maconha ser disseminada no Brasil por uso livre, como alguns países fizeram, como a Uruguai, Holanda e companhia. Mas, de fato, algumas substâncias ativas presentes na cannabis sativa merecem investigações. O canabidiol, ele tem efeito neuromodulador. Ele aumenta a entrada de cloreto em muitas células. Ele pode ser um potencial anticonvulsivante, é verdade, né? Trabalhos mostrando a ação do CBD, que é o canabidiol, para também Parkinson. Inclusive, nós aqui no Espírito Santo vamos participar de um estudo, agora a partir desse ano, como aluna nossa de doutorado, no nosso grupo de pesquisa, que vai desenvolver um estudo com o canabidiol. Não há nenhum problema em nós investigarmos as propriedades que essas substâncias têm. Agora, não confundam as coisas e dizer, tá vendo que tem efeito, então vamos distribuir agora para todo mundo fumar. Não, são coisas completamente diferentes. Então, dentro da própria cannabis, contém diversas substâncias ativas, uma delas o THC, que é o tetrahidrocannabinol, temos também o canabidiol, e hoje nós temos ferramentas químicas para facilmente conseguir separar uma da outra e poder obtê-las de forma independente, até para estudar melhor as suas propriedades. Então, quando nós estamos de frente para uma substância como a própria cannabis sativa, aí eu vou ter acesso a todas elas juntas. E aí eu não sei, na verdade, quem tem o efeito protetor. Entendido? Então eu sou a favor das pesquisas para que ocorram, de fato, com as substâncias ativas presentes na cannabis sativa, mas uma coisa é a investigação e aplicação da substância ativa isolada. Outra coisa se refere à liberação para consumo popular, se estabelecendo aí quantidades por pessoa. Não sou a favor dessa ideia. Até porque os trabalhos mostram que a exposição precoce, inclusive nos adolescentes, aumenta muito a chance de quadros de esquizofrenia, de surtos psicóticos. Os nossos adolescentes, aqui se tem alguém assistindo, pai de adolescente, é bom lembrar que a fase de amadurecimento cerebral do adolescente acontece até os 25 ou 30 anos. Então a formação do córtex pré-frontal, o amadurecimento dessa região, ela acontece já na vida adulta. Por isso que alguns estão querendo até estender a classe de adolescente se é 21 anos ou 24. Tá? E aí, nesse caso, a exposição à cannabis sativa de forma precoce, ela interfere nessa neuroplasticidade cerebral, ajudando, inclusive, no desencadeamento de quadros de surtos psicóticos, perda de aprendizado, queda da memória. Isso já é mostrado há mais de 10 anos, de forma larga na literatura. Ok? Não esqueçam de compartilhar esse bate-papo aqui nosso com um amigo que não pôde assistir desde o início. Beleza, galera? Lembrando aqui, mais uma vez, do curso de interações medicamentosas até na segunda-feira. Azitromicina no tratamento do Covid. Olha, a azitromicina, a gente ainda não sabe que papel ela teria para inibir a replicação do vírus. Ela não foi desenvolvida naquele teste da França para isso. Então precisamos de mais dados para ver se realmente ela é importante para o processo. Até agora, o que mostra é que a azitromicina tem um papel para evitar uma co-infecção durante a manifestação da SARS, da síndrome da angústia respiratória. E aí acaba evitando uma colonização de bactérias associadas. Mas o papel intrínseco da azitromicina, que é
que é um macrolídeo. Ele inibe a produção de proteína bacteriana. Nessa situação viral, ela é um pouco obscura. Ainda não temos aqui uma possível explicação para essa potencialização da resposta. Precisamos de mais dias para isso. Beleza? Aqui falando sobre a nitazoxanida. Nitazoxanida para quê? Para o Covid ou para que caso você quer saber? Que é a substância ativa do Anita, né? Só me fala qual é a sua pergunta. Quanto menor a concentração de estradiol, melhor o contraceptivo, melhor em relação a alguns efeitos colaterais. Por exemplo, ganho de peso. Se caso também ocorre um esquecimento entre uma pílula e outra, você que está tomando a de menor dose fica mais vulnerável a uma ovulação, um escape, né? Quando utiliza uma dose menor. Você também que usa a dose menor, se faz uso de antibióticos, os antibióticos podem diminuir a eficácia do contraceptivo. E assim, ó, chove de casos de mulheres que tomam amoxicilina, azitromicina, fazendo uso de anticoncepcionais, e aí, nesse momento, ela engravida, porque a explicação para esse caso precisava de mais tempo. Aí, para o curso de interações, você teria em detalhes por que os antibióticos diminuem a eficácia dos contraceptivos. Tá? A frase final, se você pescar aí, vai ser: os antimicrobianos interrompem a circulação enterohepática dos contraceptivos, do etilenoestradiol. Mas isso eu preciso de mais detalhes para poder contar para você toda a rota. E a partir do momento que você entende o mecanismo, você passa a entender que, na verdade, não é só com um tipo de antibiótico. Mas quanto maior o espectro dele, maior a exposição a ele, maior a interferência na microbiota intestinal, pior é ou mais alta é a chance da interação ocorrer. Ok? Sim, aqui a Simone falando, é indicado, o próprio organismo é que desenvolve a defesa. Claro, sem dúvida. A azitromicina não aumenta a resistência bacteriana devido... sim, tá, a Bianca aqui tocou num ponto certo. Se todo mundo passar agora a usar azitromicina, esse uso difundido pode aumentar a chance de resistências bacterianas? Pode, inclusive não só comigo, ou com outra pessoa que fez uso de azitromicina. Isso é importante. Se eu tenho uma cidade que passou a consumir muita azitromicina, as cidades vizinhas que nunca consumiram podem também ter problemas de resistência bacteriana por conta da disseminação das bactérias. Então, não é a pessoa que é resistente ao antibiótico. Quem é resistente é a bactéria que se expôs e selecionou aquele meio. A bactéria que agora está viva, ela consegue resistir à ação da azitromicina, mas ela se multiplica. A bactéria não precisa de mãe nem pai. Elas vão se multiplicando, fazendo fissão binária e aí alguém espirrou, alguém beijou, alguém abraçou, e as bactérias também se disseminam na mesma conversa como o Covid-19. Então, de fato, o uso desmedido da azitromicina pode também trazer problemas de resistência aos chamados macrolídeos. Por que é indicado o uso dos antidislipidêmicos à noite? Paulo, boa pergunta, se refere aqui a simvastatina especificamente, porque a produção de colesterol, ela acontece de meia-noite às 2 da manhã. Então a ideia é você chegar no pico de concentração da simvastatina no momento principal de produção do colesterol. Se você tomar a simvastatina pela manhã, ela, quando chega à noite, as concentrações são muito baixas e aí você não consegue inibir a produção de colesterol no momento certo, tá bom? A gente está começando agora a caminhar para o fim, viu, galera? Que bom, o pessoal está gostando da live. Eu quero que você compartilhe com aquele colega que ainda não assistiu. E a nossa meta aqui é tentar aumentar lá o número dos seguidores, tá bom? A diferença entre o pantoprazol, o Sesc hidratado, o pantoprazol. Olha, quem inibe a bomba é o pantoprazol. Essas estratégias de Sesc hidratado, de hidratação, que são moléculas de água associadas ao pantoprazol. A diferença entre eles, na verdade, na clínica, não existe. Não existe. E me mostre trabalhos que apresentam respostas só porque você hidratou mais o pantoprazol e melhorou consideravelmente a inibição da bomba. Isso, na verdade, não acontece, ok? Então, uma estratégia aí da indústria farmacêutica para gerar sempre um fármaco novo. E nós chamamos isso de grupos Me Too. Me Too, no inglês, eu também estou aqui para ganhar uma parcela do mercado. Tá? O C2, colágeno hidrolisado, gera ganho de peso?
Não é culpa dele. Pode ser algum suplemento que você esteja fazendo uso também, ou a falta de exercício, mas esses não aumentam peso, tá? Até porque o valor proteico, a característica, né, dos aminoácidos que estão no colágeno, glicina, prolina e hidroxiprolina, não são garantidores de aumento de peso. A diferença entre morfina e tramadol. Sim, morfina é um agonista total, ele se liga de uma forma muito intensa nos receptores opioides, já o tramadol é chamado de agonista parcial, inclusive é um profármaco, precisa ser convertido numa substância ativa para ter o seu efeito, mais brando. Então é por isso que em dores mais iniciais, toleráveis, né, existe uma escala para tratamentos com os analgésicos que deve se iniciar com os opioides mais brandos para depois chegar na morfina, né? Então na escadinha o tramadol estaria no mesmo grupo da codeína e depois evoluindo para morfina, buprenorfina, oxicodona e companhia. Beleza, galera? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu peço que vocês compartilhem a nossa live, tá? E a gente pode esperar outro momento para poder tirar mais dúvida. Deixa lá na nossa caixa, a gente vai abrindo de novo aqui uma caixa de perguntas, porque a gente viu que o número é enorme. E eu já estou até ficando rouco aqui. Bom, mas quem sabe a gente marca aí em pouco tempo um novo momento para a gente tirar mais dúvidas. E como o tempo aqui vai encerrar, eu posso perder a chance de finalizar a live no momento ideal. E lembra do curso online de interações medicamentosas, as inscrições ainda estão correndo até na próxima segunda-feira, dia 30 de março. Beleza, gente? Um abraço, fique com Deus. Valeu!